Já revelei o meu, é Frederico Varandas. Falei aqui da postura na negociação do Gyökeres. E não podemos esquecer que o Sporting perde o Gviana e mesmo assim faz um ótimo mercado. Para já, com a exceção do Kokorashvili, que realmente está a ser a contratação que está a ficar um bocadinho mais aquém das outras. Todas as outras, seja por mérito desportivo, onde o Ioannidis, o Vagianidis, o Luís Soares, o Mangas, está tudo a cumprir. No caso do Mangas, porque o preço foi tão barato que tudo o que vier é lucro. Portanto, também isso, navegou bem isso, obviamente com a sua equipa e com as pessoas que ele indicou para suceder ao Gviana. Acho que tem falado bem. Acho que era um problema que ele tinha, ainda agora na mais recente declaração acho que falou no momento certo. Não entrou na onda sobre as arbitragens e recordou algumas coisas que nós vivemos, anos 90, anos de 2000 e frutas e não sei o quê. Portanto, eu destaquei aqui a aposta ou não ter entrado em pânico numa fase em que nós próprios estávamos aqui, não é bem em pânico, mas estávamos preocupados se Rui Borges era o guitarrista para esta guitarra. Entramos em pânico quando vimos o que João Pereira estava a fazer, coitado, por muito boa vontade que ele tinha. Aí acho que entramos todos em pânico. Não, mas mesmo nesta fase agora em que se falava que o Sporting perde a Supertaça, perde o Porto, ficámos ali, tem ali uma fase, e ele sempre mostrou tranquilidade, é um presidente que não era o meu candidato na altura, na altura uma cobertura muito mais jornalística, mas na minha opinião não achei que ele fosse o melhor candidato e o que é certo é que tem que dar a mão à palmatória, que o trabalho fala por ele e está a ser de tal forma que neste momento arrisca-se a ficar para a história como o melhor presidente da história do Sport, da história moderna. Já não faltará muito, eu diria até se conquistasse o tri este ano, claramente. Da história moderna, certamente. Eu acho que é mesmo da história do Sporting, porque ali é preciso ir atrás depois para ir buscar presidentes com 5, 6 títulos e até campeonatos de Lisboa, não sei o que mais, mas a verdade é que, olhando para os títulos todos, depois somando tudo e até pela forma como conseguiu manter as modalidades, porque as modalidades, depois há bocado ia dizer isso, tem aqui uma questão que é, durante muito tempo, no início falava-se que ele estava sempre vai desinvestir, vai não sei o quê, e eu várias vezes, como leio sempre os relatórios de contas e já expliquei isso e tenho todos os relatórios de contas desde 1999, todos lá guardadinhos e facilmente consultáveis, até tenho um guardado numa coisa no Gemini do Google, para ir, quando quero fazer alguma pergunta ele vai-me buscar automaticamente através da inteligência artificial, seja o que for, mas a verdade é que ele foi investindo, não desinvestiu. Pode-se considerar que às vezes ali, como tu já falaste, o futsal podíamos ter feito melhor, no futebol feminino também. Há uma diferença entre a gestão do Bruno de Carvalho e a gestão de Varandas no que diz respeito às modalidades, que era o Bruno de Carvalho... Bruno Varandas era um bom presidente. Era um bom presidente, exatamente. Mas o Bruno de Carvalho tem os seus méritos, tem os seus defeitos. O Bruno de Carvalho era mais fácil entrar em loucuras. Eu lembro-me, por exemplo, na altura, o Guita, guarda-redes de futsal do Sporting, que é de longe o melhor guarda-redes do mundo e quando estava no Sporting foi durante muitos anos a diferença entre o Sporting e o Benfica. E houve uma altura em que o Guita pediu um valor exorbitante para renovar e a direção de Varandas disse que não. E com o Bruno Carvalho isso não aconteceu, tanto é que o Bruno Carvalho é quem vai buscar o Guita. E houve também, por exemplo, o Bruno Carvalho que estava disposto para trazer o Ricardinho. Sim. Não aconteceria com Varandas. É a única diferença. Noto que houve algumas modalidades que o Sporting não acompanhou. O futebol feminino, falaste aí, o Sporting não acompanhou o investimento que estava a ser feito pelo rival, neste caso o Benfica, mas não noto um desinvestimento gritante como se temeu a certa altura. E se temia a certa altura, e é mais nesse sentido, sem dúvida, porque de resto reforçamos até no voleibol para responder a alguns problemas que o Benfica dominava. O handball tem sido então uma coisa inacreditável. No hóquei, o hóquei continua a ser uma modalidade que, apesar de ser só praticada, como eu costumo dizer, em 2 ou 3 países e 2 ou 3 cidades, mas aqui em Portugal continua a haver até bastante equilíbrio e portanto é sempre, e depois há muitos clubes ditos mais pequenos, não é? Voltamos sempre à velha história, que conseguem entrar aqui nas discussões e portanto é mais nesse sentido e portanto eu percebo. No basquete temos que quebrar com a hegemonia o basquete não está fácil também, lá está, mas às vezes, como nós também temos tido a hegemonia no futsal e que o Benfica o ano passado acabou por quebrar, não é? A minha figura do ano. Bem, figura do ano, exatamente. A minha figura do ano é Rui Borges. A minha figura do ano é Rui Borges. É Rui Borges
É Rui Borges por algumas questões. Por aquilo que ele chega ao Sporting e num período absolutamente catastrófico, em que o Sporting estava a atingir o pico e estava absolutamente lançado para ser campeão e ganhar tudo e mais alguma coisa, e vem abaixo. E não é bem abaixo, vem abaixo a pique, mesmo, portanto é quase como o iceberg, não é? Nós estávamos ali a ver só aquela parte e de repente, epá, isto nunca mais acaba e afinal isto por baixo da água ainda tem muito mais, porque o João Pereira deixa-nos ali numa situação muito complicada, ele regressa, como tu dizes, no final do ano, jogo complicado com o Benfica, ganhamos, vamos por ali fora, conquistamos o título nacional e a Supertaça, mas não é só também pelo que ele faz dentro de campo, é depois também pela luta, muitas vezes, por este estigma do homem de Trás-os-Montes, do homem que não é elitista, do homem que não é de Lisboa, do homem que... pode parecer aqui um bocado um discurso... Eu não tenho nada, apesar de ser da cidade do Porto e morar aqui há 50 anos, eu adoro Lisboa, como adoro todas as cidades do nosso país, como adoro Portugal de cima a baixo, mas acho que às vezes há esta questão de olharem para quem é de fora e quem não é, digamos, da capital, do império, vamos brincar assim, e acho que o Rui Borges acabou por mostrar que fibra é, que um bom transmontano que é, e portanto para mim é a figura do ano, e mais, resistiu àquelas críticas, e há outra tem coisa. tido alguns problemas, sabemos que sim, mas está a construir e a equipa tem dado boa. E há outra coisa, o Rui Borges teve uma capacidade que, por exemplo, Ruben Amorim não está a ter, nunca teve na carreira, que é, Rui Borges chegou, implementou a sua ideia, ela não funcionou, ele volta atrás e espera pela pré-temporada para poder agora sim trabalhar na sua ideia. E exatamente, da mesma forma que o Ruben Amorim viu como é que o Rui Borges fez e fez na semana passada com o Manchester United, porque o Manchester mudou agora o esquema tático, fez uma adaptação por causa de uma conjunto, fez ali algumas ligeiras adaptações. Já deixou o 3-4-3, mais ou menos? Mais ou menos, há ali a defender já ali os sinais, mas eu acho que também tem a ver pelo fruto de jogadores na CAN, teve 6 ou 7 jogadores de fora. Eu não consigo compreender, eu gosto mas ele próprio avisou que ia fazer essas alterações. Eu gosto muito do Man United, mas sempre que... E houve uma altura em que eu estava mais por dentro da atualidade do United do que às vezes do Sporting, noutras fases. Mas eu agora, sempre que vejo um jogo do Manchester United e no início aparecem as baixas, eles têm sempre aí 12. Sim, desta vez estavam com 7 ou 8 jogadores. Impressionante. Eram 3 na CAN, 3 ou 4, mais o Bruno Fernandes e o... Mas já não me lembro da estatística, mas é uma coisa inacreditável. O homem só falhou... Pai, 3 ou 4 jogos do Manchester United. O homem joga sempre. Estão sempre todos lesionados. Mas tem tido muitos lesionados. E o Ruben Amorim tem apanhado muito. E apesar de tudo, lá estão no 6º lugar por causa da conjugação dos resultados. Embora para mim, obviamente para mim, para qualquer pessoa, a grande figura deste ano da Liga Inglesa é o Aston Villa. E acho que vai ser muito interessante. E fica já aqui a nota para quem quiser. 8 vitórias seguidas? 11 vitórias consecutivas e no próximo fim de semana... Arsenal Aston Villa, portanto vai ser muito interessante, vai ser um bom jogo, mas sim, mas essa adaptação do próprio Rui Borges que tu falas, a adaptação da própria forma de comunicar, que também ele trabalhou, da mesma forma que tu disseste o Varandas, o próprio Rui Borges também está a ser trabalhado esta do ponto de vista resposta ao da Fórmula 1. Exatamente, apesar de eu gostar muito de Fórmula 1, mas percebo a forma como ele respondeu e bem, acho que o Mourinho aqui tem sido um descalabro.